sobre essa? Tudo banhado por uma lua limpa, além de tudo. E você mencionou as delegações estrangeiras. Essa é uma posse recorde em delegações estrangeiras, mais de 60 entre países que mandaram chefes de Estado, chefes de governo, funcionários de primeiro escalão, ministros, secretários e tal. Ela bateu o recorde, inclusive, da Olimpíada do Rio de Janeiro, que era até então o evento que tinha congregado mais delegações estrangeiras. E você em casa, para medir a relevância disso que o Ronaldo está trazendo para a gente agora, você deve considerar a esquisitice monetária que é uma posse presidencial do Tígio, que tem Lula ao retornar ao Palácio do Planalto com sua escolha. Uma boa recepção ao resultado e ao desfecho do processo eleitoral brasileiro no exterior. Diga-se, essa esquisitice, como eu disse agora, está para acabar. Está acabando. Então conta isso. Galvão Bueno, se estivesse aqui, diria: acabou! Não tem mais. Agora está decidido que o próximo presidente a ser reempossado, numa cerimônia como essa, o fará no dia 5 de janeiro, não mais no dia 1º de janeiro. Então, isso obviamente facilitará muito a vinda de representantes internacionais. A nossa posse não foi sempre em 1º de janeiro. Fernando Collor, o primeiro presidente eleito depois da ditadura, tomou posse no 15 de março. Desde a posse do Fernando Henrique, as posses estavam marcadas, aconteciam no 1º de janeiro. Uma emenda constitucional aprovada em 2021 mudou isso e atende a várias preocupações. Essa é uma que você falou, é mais difícil você atrair delegações estrangeiras, ainda que dessa vez tenha muitas, no 1º de janeiro. É uma data que também cria um problema nos estados, Bonner, porque agora vai descolar posse de presidente no dia 5, posse dos governadores no dia seguinte. Hoje, 1º de janeiro, foi um dia de intensa movimentação aérea aqui em Brasília, porque muitos ministros, autoridades, gente que vai... Da manhã, um avião para Brasília para assistir a posse da carne. Está resolvida essa questão. Muito desnecessário. Mais de um ministro do futuro governo com quem eu conversei na sexta-feira, dia 30, me falava: eu só vou chegar a Brasília na hora do almoço do dia 1º, porque antes você tem a posse do governador na Bahia, no Ceará, em diferentes estados. E nesse momento evolui aí o cortejo em direção ao Congresso Nacional, com o presidente e o vice-presidente eleitos e suas esposas a bordo de um carro conversível que respeita a tradição das posses presidenciais no Brasil, que você acompanha neste momento ao vivo na Globo, às 14h36, com o presidente Lula acenando sorridente, o mesmo com sua esposa, a esposa de Geraldo Alckmin, vice-presidente, todos ali no clima festivo que se espera de uma posse presidencial, que é sempre aquilo que a gente chama de consolidação final, ou fecho final do processo democrático de uma eleição. O Brasil está assistindo nesse momento com enorme tranquilidade a uma cena que daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos poderá se repetir. A gente não sabe. Com outros protagonistas. Como tem que ser, como reza a Constituição. Também pensei aqui, nós estamos conversando no 1º dia de janeiro, então faz pouco mais de um ano, porque isso aconteceu em dezembro de 2021, que Lula e Alckmin participaram de um jantar em São Paulo, que foi, digamos assim, o pontapé inicial. Aliás, esse jantar visto com enorme ceticismo por grande parcela do Brasil. Aí está o cortejo chegando à Praça dos Três Poderes. A rampa. A famosa rampa ao Congresso Nacional. Congresso Nacional. É aí que vai se dar a cerimônia oficial da posse. Vamos acompanhar então esses momentos que são cruciais para o Postal de Brasília, como são todas essas horas icônicas de Oscar Niemeyer. E vai se aproximando então o cortejo do prédio do Congresso Nacional. Vocês desceriam em direção à chamada chapelaria do Congresso. Isso dependeria das condições climáticas. Exato. Do tempo. Exatamente.
falaria para orientar quem não vive o dia a dia do Brasília? Eles estão agora diante do Congresso Nacional. Daqui por diante, o que você vai assistir é mais um capítulo da história do Brasil, da democracia brasileira. Você veja que os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, já estão à espera do presidente e do vice-eleitos no alto da rampa para recebê-los ali. Aí, na chegada da rampa, na parte de baixo, quem nos cumprimentou foram os responsáveis pelos cerimoniais do Congresso. Rodrigo Pacheco, cumprimentando o presidente Lula, agora o presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira cumprimentando também Janja, Geraldo Alckmin. O Alckmin agora é a vez do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprimentar a primeira-dama. E estão todos juntos agora para entrar no Congresso Nacional. Uma certa decisão sobre quem vai à frente, se vão as esposas dos eleitos, e assim ficou decidido. Lula, Alckmin e Janja à frente. Os dragões da independência, postados como manda a tradição, fazendo a simbólica proteção dos que percorrem a vez vermelho ao interior do Congresso. Já sorrindo alegremente para o fotógrafo Stuber. Então a gente entende que os dois, Lula e Alckmin, só chegarão ali depois que as primeiras damas lá estão. Sim, porque elas vão ficar muito provavelmente acomodadas numa região do plenário reservada para as famílias. Deve ser uma... Exatamente. Agora sim, o vice da esquerda para a direita, o vice Alckmin, o presidente do Senado, O presidente do Senado, Lula e Arthur Lira. presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, quando as duas casas atuam conjuntamente, o que significa que numa sessão solene como a de hoje, é Rodrigo Pacheco quem presidirá a cerimônia, ainda que ela seja realizada no plenário da Câmara. Não para você, Renata Lopretti, mas para mim é surpreendente a estatura do presidente do Senado. Ele é bem mais alto do que eu imaginava que fosse. Eu nunca estive pessoalmente com ele. E é aquelas coisas que só ficam evidentes nesse tipo de cobertura quando a gente vê as autoridades lado a lado. Presidentes estatais, Sim. ministros, integrantes do novo governo, muitos dos quais são parlamentares, então estão em casa ali neste momento. A posse de ministros se dará depois, já no Palácio do Planalto, mas de qualquer maneira, neste momento, eles são futuros ministros. Essas autoridades internacionais que também estarão acomodadas ali. Integrantes da Marinha fazendo a guarda ali, já no interior do edifício do Congresso. E como nós dissemos na abertura, é um capítulo novo que se abre. A Constituição e assinando o termo de posse. A partir do momento em que isso acontecer, nós só vamos falar presidente e vice, porque eles já estão empossados. Eles estão nesse momento entrando no plenário Ulisses Guimarães. Para as memórias. Para suas redes. Exatamente. Sobretudo para as suas redes. Exato. Que nos ouve pela rádio, pela TV. Imagens ao vivo do plenário Ulisses Guimarães, do Congresso Nacional em Brasília, neste domingo, 1º de janeiro. Exato. Enquanto ele evolui. Esse processo, essa sucessão de selfies pode adiar indefinidamente a chegada do Lula
cerimonial, o advento das redes sociais e das câmeras em celulares, o tribunal fica bem comprometido em termos de seu planejamento de tempo, né? Mas bravamente ali os eleitos estão se dirigindo, e é interessante porque mesmo no meio da multidão, um sorriso, ó, olha como já tem até uns atropelos ali, de vez em quando, um tropeço, mas o sorriso não sai do rosto. E esse ambiente de plenário do Congresso, da Câmara, do Senado... Agora sim, acho que o presidente vai poder se encaminhando para a mesa. Exatamente. Rodrigo Pacheco ao lado. As pessoas que vão estar presentes à mesa são determinadas. No canto esquerdo do vídeo, o rei da Espanha, a gente vê. O corte de câmeras é de emissoras, então é difícil. Sim. A gente consegue verificar rapidamente. Sim. Enfim. Estarão aí o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o Pacheco, o presidente da Câmara, os dois eleitos, Lula e Alckmin, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, está ali se apontando para se sentar. E ao lado dela, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O primeiro secretário do Congresso Nacional, Luciano Bivar, também tem assento. Ele pode ser visto ali à esquerda do presidente da Câmara, Arthur Lira. É uma curiosidade porque o União Brasil, lembrando, é aquele partido que surgiu da fusão do PSL, que em 2018 foi o partido de Bolsonaro, com o DEM, que é um partido que tradicionalmente fez oposição a Lula. A União, no entanto, vai participar do governo, terá 3 ministérios no futuro governo. Agora sim, aparentemente tudo pronto para começar essa cerimônia oficial de posse de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, presidente e vice eleitos do Brasil. A palavra vai ser do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Ao vivo, imagens do plenário Ulisses Guimarães. Agora nós devemos ter um tempo grande de ouvir primeiro o Pacheco e depois principalmente o Lula. A expectativa é uma cerimônia de algo em torno de 40 a 50 minutos. E da posse ao excelentíssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Eleitos em 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma do regimento interno. Compõem a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar. Antes de prosseguirmos com esta solenidade, peço a permissão de todos para render as nossas homenagens póstumas ao grande brasileiro
rei do futebol, o senhor Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé, e também as homenagens póstumas à sua santidade, o Papa Emérito Bento XVI, ambos falecidos nos últimos dias. Proponho, nesse instante, que fiquemos em posição de respeito para observarmos 1 minuto de silêncio. Agradeço a todos e, neste instante, convido-os ainda em posição de respeito, para cantarmos o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais.
lição de respeito para o compromisso constitucional. Convido o excelentíssimo presidente da República eleito, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Convido o excelentíssimo vice-presidente da República eleito, o senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a prestar o compromisso constitucional. Prometo defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Com a palavra, o senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar, que procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do excelentíssimo senhor Geraldo José Alckmin Filho, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2023, perante o Congresso Nacional, reunidos em sessão conjunta de suas casas, plenário da Câmara dos Deputados, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor Rodrigo Pacheco, e secretário, o senhor primeiro secretário, aqui presente, deputado Luciano Bivar. Integrando ainda a mesa, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o senhor procurador-geral da República, Augusto Aras. Compareceram os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que, nos termos do artigo 78 da Constituição Federal, foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Para o período 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Os empossados proferem, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso, abre aspas, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união,
e a independência do Brasil. Fecha aspas. E, de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o senhor secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Gustavo Afonso Saboia Vieira, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos desta sessão. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, pela excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República e pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional. Presidente, se me permitir, eu vou quebrar o protocolo hoje para contar uma pequena história. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, o companheiro Elton, e eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para me assinar a posse sobre essas eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramstedt. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Bom, primeiro, uma rápida comentário de ironia do destino, né? Na condição de secretário-geral da Mesa do Congresso, coube ao Luciano Bivar fazer a leitura que ele fez ali, e é muito curioso que seja o presidente do partido que 4 anos atrás deu abrigo a Bolsonaro para ele se candidatar à presidência da República. Na linha, as voltas que o mundo dá. Lembrando que ele era presidente do PSL. PSL, exatamente. Depois se juntou ao DEM para formar Exato. até hoje a União Brasil, de que ele é o presidente. E depois sobre a curiosa história que o presidente Lula contou a respeito da caneta de 1989, só lembrando que o presidente tem bons motivos para lembrar da população, dos eleitores do estado do Piauí, que deram a ele uma das maiores votações proporcionais do país. Se não a maior. Se não a maior. Exato. Com os microfones fechados.
Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Que a gente está contando aqui quantos minutos ia acontecer. Lula levou um tempo para quebrar o protocolo, mas não fez com aquele humor normal dele. Congresso Essa situação já está. Senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira,